Sua vida rica e abundantemente, amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Quem está feliz, diga amém. Graças a Deus. Todo mundo feliz, que bênção. Deus do Senhor é a nossa força, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso nós estamos felizes. Abra aí a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia. No Salmo de número 91. Quero te agradecer, a igreja que está chegando da live. Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Aleluia. Aleluia. Salmo de número 91. Aleluia. Do lado do vermelho, achou? Melhorou. Obrigado. Graças a Deus. Hoje nós estamos no culto da vitória, amém? Amém. Culto de intercessão, culto de oração, e nós vamos ouvir Deus falar nessa noite. Tremendamente. Eu preciso ouvir Deus falar sobre a minha vida. Diz assim, achamos? Amém. Amém. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio? Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Senhor, muito obrigado pela leitura da tua palavra, pelo início desse culto, Pai, que nós viemos aqui para ouvir a tua voz, viemos aqui, Senhor, para declarar que tu és grande, que tu és Senhor das nossas vidas. Pai, muito obrigado porque esse texto fala que o Senhor é o nosso auxílio, a sombra do Onipotente. Pai, o Senhor é aquele que nos guarda. Cai 1000 ao nosso lado, 10.000 à direita, o Senhor está nos guardando, nos protegendo. Muito obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Eu enxergo esse texto como um texto de fidelidade, um texto de presença do Senhor, um texto onde o Senhor se faz presente. Pai, que o Senhor venha se fazer presente nessa noite, no meio dos louvores, no meio da vida dos meus irmãos que já chegaram, outros que já estão chegando, a igreja da live, Senhor, do Facebook, do YouTube, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite rica e abundantemente. Te louvamos e te exaltamos no nome santo de Jesus. Amém e amém. O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Muito obrigado, Pai, pela tua fidelidade, no nome de Jesus. Amém e amém. Então aplaudo ao Senhor, que nos diz aleluia, aleluia. Guia por caminhos retos. Olha, nós estamos em uma série de mensagens sobre o Salmo. Ninguém sabe? 23. Salmo 23. Bota bem baixinho. Salmo 23. E nós vamos hoje estar falando sobre o versículo de número 3, que diz assim: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vamos ler novamente? Vamos ficar de pé? Vamos ler novamente? Eu vou ler o 1 e o 2 e o 3, todo mundo lê, amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Senhor, muito obrigado, Pai,
por esse texto, por essa leitura tão especial, por esse versículo, Deus, que fala aos nossos corações, que muda a nossa vida, em reconhecermos, Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor está presente, independente de qualquer situação. Muito obrigado, Deus, porque mais um dia, mais um culto, nós estamos degustados, Senhor, nesse texto para falar contigo, para ouvir a tua voz. Fala conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Como está sendo projetado aí o tema da mensagem? O Senhor guia por caminhos retos. Você pode repetir? Senhor, cadê? Não? Bota aí. Mas já tem o slide pronto, é só apagar um e tem aí, filho. Está aí o slide pronto aí. Está tudo aberto. O Senhor guia por caminhos tortos. Não? O Senhor guia por caminhos retos. Olha, esse texto refrigera minha alma. Aqui não deu para eu preparar uma arte para colocar ali no computador. É como se o pastor estivesse caminhando com as suas ovelhas e de repente, naqueles pastos verdejantes, não é? Começam a aparecer algumas pedras, alguns buracos, alguns acidentes, e ele, como pastor, e o bom pastor, ele vai fazer o quê? Cuidar, ele vai tentar livrar essas ovelhas daqueles lugares complicados. Porque se você observar, queridos, a ovelha em relação aos demais animais de campo, ela é muito simples, ela é muito inocente. Ela, qualquer coisa, né, ela vai para a direita, para a esquerda, e ela realmente ela tem dificuldade de se perder se não tiver alguém para guiar. Né? Ela tem muita facilidade de se perder se não tiver ninguém para guiar, como nós, servos da casa do Senhor. Nós temos uma facilidade tremenda de nos perdermos. É ou não é? Se a gente observar o que nos rodeia, as investidas do nosso, a investida do inferno sobre nossas vidas, né? As coisas que vão fazer com que venha agarrar em nós, como as ovelhas, de agarrar nas suas fala pena, nos seus pelos, né? Já viu uma ovelha branquinha? Já viu uma ovelha toda cheia de carrapicho, toda suja, que caiu na lama, na vala, que não teve cuidado? Porque ela tem facilidade. Nós temos também facilidade de nos perder no caminho. Nós temos facilidade de errar o caminho. Por isso Deus essa mensagem: o Senhor guia por caminhos retos. Talvez eu possa tentar fazer você estar por caminhos retos, mas você só conseguirá de verdade se o pastor dos pastores, se o Senhor dos senhores, se o Espírito Santo de Deus te conduzir nesses caminhos retos. Amém? Então o Senhor guia por caminhos retos. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse é o versículo que nós vamos falar hoje, nessa noite. Olha, refrigera minha alma. Sempre quando eu leio esse texto, essa primeira parte do versículo 3, refrigera minha alma, é como se a alma do salmista estivesse angustiada, agoniada, sem, como que eu posso dizer, sem o refrigério, sufocada. E aí ele grita com a alma: refrigera minha alma, Senhor, refrigera minha alma. Quantos de nós já entramos por essas portas com a nossa alma angustiada, com a nossa alma passando dificuldade, triste? A alma é um sentimento, querido, não é? O nosso espírito é que nos deixa de pé.
Se o Senhor tirar o nosso espírito, como já dei o exemplo uma vez aqui, de uma bola de aniversário, tem a bola, que é o corpo, lá dentro você soprou. Eu não gosto de soprar, porque é complicado, eu fico com tonteira, né? Mas o ar que é colocado lá dentro faz com que aquela bola, aquele espírito que é soprado lá dentro, faz com que aquele corpo, aquela bola, se mantenha de pé, firme, até que chegue alguém e fura aquela bola, né? E aí o espírito, e aí o sopro sai, e aquele corpo cai, né? Mas uma bola de aniversário só tem o corpo e o espírito, para você entender. Só tem a bola e só tem o ar, para você entender melhor. Mas não tem alma, não tem sentimento. Você não. Nós somos corpo, alma e espírito. Dicotomia do Senhor. Nós somos alma, corpo e espírito. 3. A alma do Senhor, a alma que o Senhor toca em nós, e nós ficamos alegres, ficamos felizes, tristes, angustiados. Nesse momento aqui, o Davi estava atribulado. Ele falou: Senhor, refrigera minha alma. E ele ainda continua gritando: guia-me pela vereda da justiça. Ele se fez como o pastor e se fez como ovelha também. Dá para você entender? Nós precisamos entender isso e tentar fazer como Davi fez. Tentar realizar as coisas que ele também realizou, pedir as coisas que ele também pediu. Refrigera minha alma. A gente vê tantas coisas durante o dia inteiro, quando chega a noite e a gente tem a oportunidade de estar nesse lugar, a gente fala: Senhor, guia-me por caminhos retos. Por que ele falou isso? Porque existem caminhos tortuosos, existem abismos, existem crateras que o inimigo da nossa alma vai colocar diante de nós, como ovelhas inocentes que somos. Por que nós somos chamados de ovelhas? Porque ovelhas, ela obedece. Ovelha, ela é serva. Quem já viu um vídeo que ficou viralizado na internet aí, que muitas ovelhas, coletivo é o quê? É bando? Coletivo de ovelha é o quê? Rebanho? Isso. Olha, bando, ó, bando, olha que Senhor, perdoe. Aquele rebanho de ovelhas, e fizeram um teste, botaram os 3, 4, 5 pastores, e o primeiro foi se atrever a chamar aquelas ovelhas, aquele rebanho, muitas, não deram nem bola para o primeiro. Foi o segundo, também da mesma forma. Foi o terceiro, da mesma forma. Foi o quarto, da mesma forma. Aí foi o verdadeiro, o pastor daquelas ovelhas. E ele chegou assim na cerca, e ele deu ali um comando, e todas olharam assim, ó, juntas. Depois ele começou a falar, e todas começaram a correr até ele. Assim, o salmista Davi, ele estava se sentindo, ele estava precisando ouvir a voz do Senhor, porque ele precisava ter a sua alma refrigerada. Como no calor você liga um ventilador, um ar-condicionado, não é bom? Mas não é bom também a gente ter a nossa alma assim, né? Refrigera a alma. Refrigera. Olha, Deus, ele revigora a alma aflita. Não sei se você chegou aqui hoje com a sua alma aflita. Deus, ele revigora a alma aflita e o coração angustiado. Ele faz novo todas as coisas. Ele muda. A gente costuma dizer: deixa lá fora os problemas, deixa lá fora as angústias, deixa lá fora as lutas, as decepções, os não da vida. Vem para o Senhor, vem para o Senhor. Olha, Deus, ele revigora. Sabe o que é revigorar? Revigorar é trazer de novo a cor, é trazer de novo a alegria, é trazer de novo a afeição, a forma de ter o Espírito Santo de Deus habitando. Isso é revigorar. Já viu uma plantinha seca, esturricada, que ela está toda caída para um lado ou para o outro, e quando vem a chuva ou quando alguém rega, você percebe que logo em algumas horas, alguns
poucos minutos, ela já começa a mudar a sua cor, já começa a se erguer, porque falta algo. Às vezes falta algo em nós, e esse algo não pode faltar, a presença do Espírito Santo. Aquela plantinha, aquela ovelha que um dia se arriscar a se afastar do Senhor, vai precisar de muita ajuda do Senhor. Porque, como eu falei, sair do caminho é muito fácil, agora voltar para o caminho é muito difícil. Por isso, ovelha da casa do Senhor, Deus te fala nessa manhã, nessa noite, permaneça no caminho. Se você estiver com a sua alma aflita, coração angustiado, busque o Senhor, busque Jesus na cruz. E na semana que vem, na sexta-feira da paixão, muitos que equivocadamente estarão adorando de forma errada, mas nós estaremos celebrando que Jesus morreu, sim, mas ressuscitou. Amém? É Ele que dá alívio ao espírito quebrantado. Quer ter a sua alma revigorada? Tem o seu espírito quebrantado diante do Senhor. Quer ter a sua alma, o seu coração angustiado, em um coração feliz? Quebrante o seu espírito diante do Senhor. E grite a Ele. Lembra de Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso. Ah, pastor, tem andado tão triste, tem andado tão cabisbaixo, tem andado tão arrasado. Querido, se você ainda está vivo, grite ao Senhor. Clame. Porque quem sabe a tua alma está aflita. Quem sabe o teu coração está angustiado. Só clamar ao Senhor. A segunda coisa que a gente vê nesse texto é que existe uma orientação bondosa. A orientação bondosa de Deus. Olha, Ele nos conduz numa vida de paz através de caminhos retos. Não tem como andar em caminho de paz, não tem como ter uma vida de paz e justa em caminhos tortuosos. Não. Logo o Espírito Santo de Deus nos dá um catuque assim: olha, você tem o Espírito Santo de Deus, você não pode estar trilhando por esses caminhos. Agora, a orientação bondosa do Senhor nos conduz numa vida de paz e justa através de caminhos retos. É Ele que vai nos colocar nos caminhos retos. O Senhor guia por caminhos retos. O Senhor guia por caminhos retos. Ele poderia simplesmente deixar as suas ovelhas tomar suas decisões, mas Ele ama as ovelhas. Ele nos ama como quem é ovelha do Senhor, diga amém. Umas são um pouquinho mais altinhas, outra mais baixinha, uma mais gordinha, uma mais magrinha, uma mais branquinha, outra mais moreninha, uma está suja, aí daqui a pouco ele vai limpar, uma está assim, outra está assim. Né? Nós somos ovelhas do Senhor. Nós somos ovelhas do Senhor. A gente olha aquele rebanho de ovelhas, a gente logo identifica, são ovelhas. Mas tem uma maiorzinha que a outra, uma mais fortinha que a outra, uma mais branquinha que a outra, são todas ovelhas. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite: vocês são todas as minhas ovelhas. Eu não vou desprezar essas ovelhas, porque meu Pai me mandou para a terra para cuidar de vocês. Foi por isso que eu morri. Foi por isso que eu vim para a cruz, eu morri, mas eu ressuscitei ao terceiro dia e eu estou vivo e eu estou voltando. Aleluia. Então existe uma orientação bondosa de Deus. Existe também uma orientação maldosa que não é de Deus, é do nosso adversário. A Bíblia sempre fala: não podemos servir a dois senhores. Na mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. E também fala que nós temos que escolher: tem a bênção e tem a maldição. Né? Temos que escolher. Não podemos escolher as duas, não tem como escolher as duas.
Se apagar a luz aqui, vai ter trevas. Se a luz permanecer acesa, é luz, né? Não tem como, não tem como. Na física, um corpo, não, como é que é? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Não é isso na física? Dois corpos, dois eu, não pode permanecer aqui no mesmo lugar. Pode sim, um aqui e outro aqui. Aí é fácil, né? Mas no mesmo lugar não. Então, na casa de Deus é a mesma coisa. Só existe um Senhor. Para a humanidade só veio um Senhor. E depois apareceram os outros senhores com esse Senhor. Mas a Bíblia fala de Deus, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Glória a Deus. Que deu o seu filho. Que deu o seu filho. Unigênito. Sabe o que é unigênito? É único. Que deu o seu filho único. Veio para essa terra. Tinha lá um monte conhecido como Monte Caveira, o Monte Calvário. O Senhor ele foi crucificado nessa cruz. Tinham duas outras cruzes ao lado do Senhor Jesus. Cruz naquela época simbolizava um final de linha para o ladrão, para o pecador. Jesus foi colocado ali como ladrão, como pecador, e ele jamais foi ladrão, jamais foi ladrão. Essa cruz que hoje se encontra vazia, ela está vazia porque Jesus ressuscitou. Ele é o bom pastor, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Sou eu, você. Aleluia. Aleluia. Queridos, ele ensina o caminho aos pecadores. Ele ensina o caminho para mim e para você. Jesus Cristo é o caminho perfeito. Acompanhe comigo o Salmo 25, versículo 8. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. O Senhor, ele aponta o caminho aos pecadores. Ele mostra, olha, esse caminho não vale a pena. Existe o melhor caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Versículo 9. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos os seus caminhos. O seu caminho, melhor dizendo. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Veredas é caminho. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia. Por isso que todos os dias temos que pedir ao Senhor misericórdia e perdão dos nossos pecados. Porque nós somos devedores. Aquele lugar não. Esse lugar não era para Jesus. Esse lugar era de Barrabás. Está pegando aí? Esse lugar era de Barrabás. Não era de Jesus. Quem lembra da história? Livra quem? Liberte quem? Jesus ou Barrabás? Esse lugar é de Barrabás, não de Jesus. Mas como Deus amou o mundo de tal maneira, Ele permitiu esse caminho acontecer. Lembra que nós falamos no domingo passado? Jesus, se possível for, passa de mim esse cálice. Lembra de Jesus com a sua alma agoniada no Monte das Oliveiras, chorando? Diz o texto que os seus poros gotejavam sangue. No lugar de suor, gotejava sangue, de tanta agonia que era o Filho de Deus. Por que, querido? Nós até comentamos aqui no mutirão. O nosso irmão Levi, ele trouxe um prego. Tá fácil, Levi? Tá fácil aquele prego? Tá fácil?
Aquele prego grandão, onde está? Levou embora, né? Levou embora. Prego desse tamanho. A gente estava fazendo um negócio aqui, aí falou, será que serve isso aqui, pastor? Aí logo a gente, acho que Danilo estava, né? Eu, Danilo, Levi, logo a gente veio a cena da crucificação. E aquele prego que ele trouxe grande, assim, não se compara ao prego que realmente o Senhor Jesus teve na sua pele transpassada. E nós pecamos, e nós continuamos pecando, blasfemando, murmurando. A gente não tem noção, querido, da dor, do sacrifício do nosso Jesus, na cruz do Calvário, todo o seu sangue. O seu sangue começou a ser jorrado quando ele começou lá no Monte das Oliveiras, falando: Pai, se possível, for, passa de mim esse cálice. E ali depois ele foi pego, foi preso, foi levado, foi açoitado, machucaram muito o nosso Jesus, colocaram uma outra roupa nele, e ele foi carregar a cruz, que era um instrumento de morte, era a vitrine para todos verem que ele ali estaria crucificado para todos sempre. Só que quem estava carregando aquela cruz era Jesus, não era eu, não era você. E ali não era para todos sempre, ali não era o final, ali era o início. O início da nossa chance de salvarmos, de estarmos salvos. O início da nossa chance de abandonarmos o pecado de uma vez por todas. Porque assim, quando nós colocamos a mão no pecado que nos cerca, que nos perturba a nossa alma, antes de fazer isso, nós temos que pensar no sacrifício de Deus para perdoar os meus pecados. E ele fala: vai e não peques mais. Ele ensina o caminho aos pecadores. Versículo 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Versículo 12 do Salmo 25. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Olha, o homem que teme ao Senhor, ele vai instruir. Tem homens e mulheres aqui que temem ao Senhor. Então você será instruído no nome de Jesus, que é garantia. A palavra dele não mente. Glória a Deus. Olha, versículo 13: na prosperidade repousará a sua alma. Olha, repousará a sua alma. A alma não estava angustiada. Ele agora garante um repouso. Um repouso. Em teus braços eu descanso. Não tem um louvor que a gente canta assim, que até eu errei a letra agora. Na prosperidade repousará a tua alma, e a sua descendência herdará a terra. Existe lugar para mim e para você. Existe lugar para mim e para você, querido. Na prosperidade repousará a tua alma, e a sua descendência herdará a terra. Olha, ele ensina o caminho aos pecadores. Ele ensina o caminho a todas as ovelhas que ele ama. O que eu vou dizer aqui não é novidade nenhuma. Você já ouviu muitos pastores falando. O Senhor, Ele ama todos os pecadores. O Senhor, Ele ama todos. Ele só não ama o pecado. Ele ama o viciado, prostituta, o ladrão, enfim, todos. Ele nos amou. Agora, Ele não ama a prática pecaminosa que jorrar da minha vida, que jorrar de nossas vidas. Ele não ama, mas Ele te ama, Ele nos ama. Por isso Ele morreu. Ele está aqui nessa noite para perdoar os nossos pecados. Culto de oração. Culto de oração. Você vai pedir pelo perdão dos seus pecados. Porque nós estamos chegando uma semana que nós vamos celebrar a morte e ressurreição do Senhor por causa dos nossos pecados. Dos nossos pecados, igreja. Dos meus pecados. O Senhor guia por caminhos retos.
Você já guiou um ceguinho? Você já guiou alguém que não ensinou já? Eu já atravessei uma pessoa na pista e a pessoa não queria atravessar. Eu atravessei porque eu pensei que ela ficou parada e eu nem para ter a sensibilidade de perceber que ela se posicionou ali para alguém chegar e falar com ela alguma coisa. Eu já peguei o eu fui levando. Não, mas quase que eu estou indo. Não, a senhora não quer atravessar? Não, eu quero. Aonde que é a loja do carro? Já era, já tinha ido. Eu tive que voltar. A Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro, quem conhece? Antes do VLT. Graças a Deus, né? Escrevi o sinal fechado. A senhora veio para onde mesmo? Para tal lugar, tá bom. Aí eu não sabia. Aí o que eu fiz? Sabão que eu sou. Quem sabe é sabão, né? Fui lá num jornaleiro, conhece tudo. Jornaleiro conhece a alma do morador. Ele é mais que Deus quase. Sou jornaleiro, essa senhora vai para tal lugar. Você já deixa comigo, ó. Eu fui embora. Para não pagar bico de novo, né? Mas era só uma parada aqui. O que eu pensei era que atravessava. Eu saí puxando aquela. A Maria está rindo. Oi! E o que agora? E como você? Por isso que a gente leu isso aqui, ó. O Senhor, o tema. O Senhor guia por caminhos retos. O homem ele falha. O homem ele falha. O Senhor não. Ele mostra os caminhos retos. Amém? Nós vamos orar nessa noite. Vamos fazer como todas as terça-feiras, quarta-feira. Vamos fazer aqui 2 círculos. Mulheres e homens. Nós vamos orar. Amém? E você vai pedir perdão dos seus pecados. Você vai pedir ao Senhor nessa noite que Ele venha te guiar por caminhos retos. Porque quem sabe os nossos pés estão em caminhos tortuosos, estão em caminhos de trevas, estão em caminhos de morte. Amém? Vamos fazer o nosso ciclo? Amém? Vamos ficar de pé. Quantos estão com saudade de dobrar os joelhos, hein? As mulheres aqui, ó. As mulheres aqui. Os homens aqui. Pode ser aqui na frente, ó. Aqui tem ventilador. Luiz, aqui, ó. Junto do Pedro. As mulheres aqui no meio. Rosana, fecha aqui. Isso. Vem, Marlon, vem, Mariana. Senhor, eu quero te agradecer nessa noite, Pai. Porque esse versículo tocou a minha alma. Esse versículo falou ao meu coração profundamente sobre que muitos são os momentos que nós estamos em caminhos tortuosos, em caminhos de morte, em caminhos de luta, em caminhos de luto. Mas eu quero, Pai, em nome de Jesus, te agradecer por esse tema, te agradecer por esta oportunidade de estar na tua casa hoje, Senhor, com esses homens e essas mulheres, clamando ao Senhor. Ele quer ouvir a sua voz, mulheres e homens. Comece a orar, comece a clamar. Se você precisa de perdão, comece a clamar. Comece a falar com Ele. Senhor, nessa hora, Pai, aqui está a tua igreja, amado. Esse rebanho que se coloca aqui, Senhor, em forma. Esse círculo de oração. Para o Senhor ouvir o que esse rebanho tem a dizer. Pai, nós como ovelhas, que muitas vezes estamos perdidos, Senhor. Perdidas sem rumo, sem direção. E aí vem o acusador da nossa alma, e aí vem o adversário da nossa alma e coloca caminhos diversos diante de nós. Ah, Senhor, eu quero te pedir para que o Senhor venha mover o sobrenatural na vida dessas mulheres de Deus. Essas mulheres de Deus
apresentando a sua casa, a sua família. Eu quero te pedir, Senhor, nessa hora, perdoa os pecados da tua filha, dessas ovelhas. Venha sobre nós, Senhor, nessa noite, o Espírito Santo de Deus. Venha derramar. Venha falar conosco, Senhor. Venha te renovar. Venha te renovar, Senhor. Igualmente esses homens de Deus, homens que somos limitados, ovelhas limitadas, mas nós glorificamos o teu nome porque nós somos limitados, nós somos um Deus que completa em nós aquilo que precisa ser completado, Senhor. Pai, eu quero te pedir, Pai, sobre a vida dessas mulheres e homens de Deus, um renovo espiritual nessa noite. Oh Deus, que os nossos pecados, nossos muitos pecados, sejam perdoados nessa hora, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha nos renovar, venha nos transformar. Venha, Senhor, habitar em nossos corações. Quantos de nós vamos chegando nesse lugar com a nossa alma abatida, com a nossa alma angustiada, e nós lemos que o Senhor é aquele que nos guia e refrigera a alma, Senhor. Precisamos do Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, para os nossos corações. Precisamos de Ti. Venha aos nossos corações nessa noite, Senhor. Arranca de nós, Senhor, aquilo que está impedindo a nossa verdadeira adoração. Porque nós não podemos caminhar nos teus retos caminhos, te oferecendo uma falsa adoração. Porque senão o Senhor nos teria escrito por João, que está em busca dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito de verdade. Limpa nossas mãos, Senhor, purifica os nossos lábios, como o Senhor fez com Isaías e todos aqueles que estavam ali, homens pecaminosos, vivendo no meio do pecado, Pai. Nos afaste, Senhor, do pecado. Nos afaste do pecado, Senhor. Renova-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor, nessa noite. Ouça o clamor da tua igreja. Ouça o clamor da tua igreja, Senhor. Venha revigorar nossa alma. Que muitas vezes nós entramos angustiados, atribulados diante da tua presença e nós saímos transformados. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te adoramos nessa noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Gratidão a Ti, Senhor. Aleluia. Nós temos que É agradecer, santo. Senhor, por tudo. É santo. Feito em nossas vidas, Deus. Sim, Jesus. E até aqui, por nada precisamos, Senhor. Estás Abençoa com cada criança, Jesus. Oh Deus, nós não em nada.
Em nome de Jesus, Senhor. Toma cada um aqui, Deus. Usa a nossa vida. Nos dê uma noite de paz, uma noite tranquila. Nos leva para nossos lares. Debaixo da tua proteção, Senhor. Guiando cada carro, cada bicicleta, cada um que vai andando, Senhor. A cama da visão já ao redor de cada um de nós. Porque em ti nós temos confiança. Tu é nossa esperança, Senhor. Nós não sabemos como nós precisamos de ti. Muito obrigada por tudo, Pai. É que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Resgata a tua igreja. Resgata a tua igreja, Senhor. Salve ao Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Continuando na tua presença, nós queremos te adorar, exaltar a beleza da tua santidade, porque só tu és santo.
vida de Vila Isabel, é isso? Nova vida de Vila Isabel, pastor Alexandre. Manda um abraço lá para o pastor Alexandre, tá bom? Amém, queridos? Vamos embora? Agindo Deus. Agindo Deus. Mas está todo mundo cansado dessa palavra. Agindo Deus. Quem impedirá? Tudo posso. Naquele que me O fortalece. Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Quero agradecer a irmã Luzinha, está aqui nos visitando no Facebook, André Azevedo, Ana Moura, o Everson Belmonte, o Bozinho, né? Bozinho, e o Luci, Lourdes, né? Que possa Deus abençoar rica e abundantemente. Amém, queridos? Vamos embora? Todo mundo feliz? Amém. Triste ou feliz? Feliz. Amém. Com a alma refrigerada? Amém. Show preguiça, show luta. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado, Deus, pela tua presença que nos impactou nessa noite aqui, Senhor. Estamos sempre aqui com a nossa alma refrigerada, Senhor, em nossos caminhos direcionados, dirigidos pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor guia os nossos passos por caminhos retos, Senhor. Que seja assim até o dia da sua volta. Nós te louvamos e nós te exaltamos. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guia os nossos passos, Senhor, por caminhos retos. Nos deu uma noite abençoada, uma noite maravilhosa. Uma noite guardada pelo Senhor. Uma noite protegida pelo Senhor. Uma noite visitada pelo Senhor. Aqui muitos vão para lugares, Senhor, diversos. Mas o Senhor é aquele que pode nos conduzir em paz, ao mesmo tempo que o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém e amém, e graças a Deus.